Não importa o que você esteja enfrentando nesse momento, Deus é poderoso para te dar livramento. Deus é poderoso para fazer com que nenhum mal atinja você. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda a Deus. Daniel não estava apenas agradecendo, como eu falei, ele estava pedindo ajuda a Deus também. Ele estava diante de uma situação, irmãos, difícil. Olha, não pode mais orar. Chegou a notícia para ele, Daniel, foi decretada uma lei aí que não pode mais orar. O que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele foi pedir ajuda a Deus. Diante de uma situação difícil, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar a Deus. Diante de uma batalha, diante de uma tempestade, diante de um deserto, ore a Deus, peça ajuda de Deus. É isso que Daniel fez. Versículo 12. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Eles falaram com o rei, eu não vou ler todo o versículo. Eles falaram assim, ô rei, o senhor não publicou um decreto que todo mundo estava proibido de orar? Pois então, o decreto está valendo, não está? Tem um camarada aí que está orando, você sabia? Versículo 13. Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que você assinou. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, versículo 14, ele ficou muito contrariado. E como ele estava decidido a salvar Daniel, o rei gostava de Daniel, irmãos. Daniel achou graça aos olhos do rei, assim como ele achou graça aos olhos de Deus. Então, o rei, ele queria fazer de tudo para salvá-lo. O rei, então, até o texto diz que até o pôr do sol, o rei fez todo o esforço que pôde para livrar Daniel. Certamente o rei se debruçou sobre a lei, sobre aquilo que ele havia escrito, sobre alguma brecha que haveria na lei para que Daniel não fosse condenado, para que ele não fosse morto. Versículo 15, desculpa. Versículo 15, mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Esses homens aqui eram usados por Satanás mesmo, né? Eles eram usados pelo próprio inimigo. E é engraçado que parece que Satanás sempre ataca em 3. Não é? Lembra de Neemias? Lembra de Neemias? Você se lembra dos nomes aqui? Me fale os nomes aqui, Alessandro. Aqueles que queriam impedir a reconstrução dos muros lá de Neemias. Depois você pesquisa para mim, por favor, se você puder. Ela está mexendo com o jantar aqui, gente. A gente está numa casa aqui e a gente tem que fazer de tudo. Limpeza, comida, tudo. Lavar roupa. Sambalate. Eu esqueci o nome dos outros. Mas o inimigo sempre ataca em 3. E aqui eram 3 homens querendo derrubar Daniel de qualquer forma. Versículo 16. Então o rei tinha que cumprir aquilo que havia sido decretado. Ele deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, repare que esse rei não acreditava em Deus, que o seu Deus, Daniel, esse Deus a quem você é tão fiel, a quem você serve continuamente, livre você. A palavra do rei, irmãos, foi uma palavra profética. Embora o rei não conhecesse a Deus, embora o rei não acreditasse tanto no Deus de Daniel, ele profetizou sobre a vida de Daniel. Ele disse assim, Daniel, eu estou jogando você na cova dos leões. Mas tomara
que esse Deus a quem você serve, a quem você tem tanta fé, tomara que Ele livre você desses leões. Muitas vezes a nossa fidelidade a Deus pode nos levar para a cova dos leões. Muitas vezes a nossa fidelidade vai nos colocar em um lugar difícil, em um lugar de desafio, em um lugar de confronto. Mas tomara que o Deus a quem você serve livre você. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa promessa em nome de Jesus. Que o Deus a quem você tem servido, o Deus fiel a quem você tem servido, Ele pode livrar você de qualquer perigo que você estiver enfrentando, de qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. Se você crê nessa palavra, diga amém, eu creio, em nome de Jesus. E não esqueça de escrever aqui, Deus é fiel. Versículo 17. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. O rei ficou muito contrariado com a situação de Daniel. Logo ao alvorecer, assim que o dia amanheceu, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Certamente algumas pessoas foram com ele, porque queriam ver a desgraça de Daniel. Certamente esses 3 que ficaram ali cutucando o rei para que ele condenasse Daniel, certamente eles foram com ele. O texto não diz isso, tá, irmãos? Eu estou concluindo, eu estou deduzindo aqui, porque eles queriam ver Daniel morto, eles queriam ver Daniel derrotado, eles queriam ter mais um argumento para dizer, tá vendo? Esse Deus aí não é fiel, esse Deus aí não vale de nada. Versículo 20. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. O rei chamou Daniel. Olha o que o rei disse. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? Olha as palavras do rei Dário. Daniel, servo do Deus vivo. Irmãos, quando uma pessoa morre, algumas palavras costumam ser colocadas na lápide dessa pessoa. Você já viu isso? Algumas palavras são colocadas. Se tem uma palavra que eu gostaria que fosse colocada lá no meu túmulo, para que as pessoas vissem, se tem um título que eu... Espera aí que a Alessandra está me falando aqui. Os três que atacaram também Neemias na reconstrução dos muros. Sanbalate, Tobias e Gesem. Sanbalate, Tobias e Gesem. Só para confirmar aqui que o inimigo sempre ataca em trio. Mas voltando aqui, obrigado, viu, querida? Se tem uma coisa que... Se tem algo do qual eu me orgulho, não é o título de pastor, de escritor, de conferencista, nada desses negócios. Antes de tudo, eu gostaria de ser reconhecido como Edivaldo, servo do Deus vivo. Se você está assistindo a essa transmissão, eu sei que já pedi para você escrever Deus é fiel, mas escreva assim, escreva o seu nome, vírgula, servo do Deus vivo, ou serva do Deus vivo.
Escreva isso aí nos comentários, como uma declaração de fé. Deixa eu ver aqui. Quantos comentários subindo aqui? Servo do Deus vivo. Serva do Deus vivo. É tão rápido que eu nem consegui parar aqui, até agora. Eu estou aqui no Deus é Fiel, aqui, de um monte de gente colocando. Escreva isso. Servo do Deus vivo. A Rita colocou, Rita Dias, serva do Deus vivo. Marilis, serva do Deus vivo. Daniel está aqui, o Daniel está aqui na transmissão. Outro Daniel, é claro. Rita, Dulcineia, Elvis, Soraya, servos do Deus vivo. Todos vocês, servo do Deus vivo, serva do Deus vivo. Essa foi a declaração do rei Dário. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus pôde livrá-lo da cova dos leões? Será que o seu Deus deu a você livramento? Aleluia. E aí no verso 21, lá de dentro da cova, ouve-se a voz de Daniel. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Irmãos, muito se especula aqui sobre como foi a noite de Daniel na cova dos leões. O relato dele é que Deus mandou um anjo e o anjo fechou a boca do leão. E o que Daniel ficou fazendo à noite? Alguém se arrisca a dizer aqui? Alguns dizem que ele ficou dormindo. Vou aproveitar e vou dormir aqui. Esse pelo dos leões é tão macio, eu vou dormir aqui junto com os leões. Outros dizem assim, ele ficou orando e louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo livramento. Eu sei que a noite de Daniel foi melhor do que a noite do rei. Lembra que o rei não comeu nada, não conseguiu dormir, ficou aflito, porque o rei não conhecia o Deus vivo, porque o rei não havia entregado ainda a sua vida a esse Deus maravilhoso. Mas Daniel teve uma noite tranquila. Salmos 3 diz assim: em paz me deito e logo durmo, porque tu, Senhor, me fazes descansar. Quem conhece a Deus, quem entregou a vida a Deus, não vai ter problemas algum quando passar pelas provas, pelas covas, pelas tempestades. Porque sempre se lembrará que Deus é com ele.